Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja. Bom, a gente vai falar de um tema hoje que é recorrente aqui da revista e das páginas do site, que é o futebol americano. Virou paixão entre os brasileiros, a audiência das transmissões do campeonato da NFL tem atingido, tanto em questão de assinantes e também de publicidade, números bem interessantes. E, obviamente, isso despertou um mercado até nacional, digamos, de jogadores, de times, de competições. Então eu estou aqui ao lado do Silvio Nascimento, meu companheiro aqui de Veja.com, editor de esportes também, e nós temos a presença ilustre aqui do Fernando Fleury, que ele é diretor de marketing da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Bom, Fernando, acho que para a gente começar já logo de início, explica para a gente qual que é o panorama, assim, um raio-x do futebol americano no Brasil. Quantos praticantes, quantas equipes, porque assim, nós imaginamos que existe um número muito grande de aficionados, mas que o Brasil talvez tenha subido um degrau nessa caminhada, que talvez seja de praticantes que levam a coisa um pouco mais a sério, não é mais ou menos por aí? É isso aí. Alexandre, obrigado antes de tudo por nos receber. Silvio, é um prazer, aos amigos da Veja. Na verdade, assim, a gente tem uma questão no esporte aqui no futebol americano que é muito interessante. A gente tem algumas pesquisas, não só nossas, mas da Statistics, né, um site americano que analisa o impacto do futebol americano no mundo. E o Brasil é o segundo país do mundo, tirando os Estados Unidos, obviamente, né? Então ele é o segundo país, a gente perde para o México em números de aficionados por futebol americano. Claro que quando a gente mede isso, e nós estamos falando de 19 milhões e 800 mil pessoas, esse é o impacto do Brasil. O México são 23 milhões de fãs, só que a gente é o dobro do tamanho do México em termos de população. Claro. Então a tendência natural é que nos próximos 2-3 anos a gente venha a passar o México em números de fãs e a gente se tornaria o país do mundo, tirando os Estados Unidos, com o maior número de fãs de futebol americano. Mais que o Canadá, por exemplo. Muito mais. O Canadá, acho que é o quarto país, ele perde até para a Alemanha, se eu não me engano. Tá certo. Então, quando a gente fala isso, óbvio, o que a gente está falando quando a gente fala de futebol americano? Obviamente que a gente está falando praticamente de NFL. Claro. Quando a pessoa se declara fã de futebol americano, ela está falando que ela é fã de NFL. Quando a gente traz isso para o futebol americano jogado no Brasil, aí a gente tem que começar a analisar sobre outra ótica. Qual é o tamanho hoje? Hoje nós temos na Confederação 120 times registrados. Tá? Fora alguns times que estão registrados somente na federação, que ainda não tem envergadura ou não tem disposição até mesmo financeira, tá? Para jogar o campeonato nacional. Então a gente calcula que a gente tem algo em torno de 200 times no Brasil inteiro praticando, não esporadicamente, mas praticando com frequência, futebol americano. O que nos levaria a algo em torno de 100 mil praticantes da modalidade no Brasil. Então é um tamanho bem considerável. Sim. Entendi. Fernando, qual que é o perfil do jogador hoje desses times? A gente está passando um momento bem legal, essa pergunta é interessante porque a gente está passando um momento de transição. A Copa do Mundo ano passado foi praticamente o fechamento de um ciclo. Uma turma que praticamente iniciou o futebol americano no Brasil, começando pela praia, depois levando isso para o campo realmente, né? E eles praticamente estão encerrando a carreira e foi um prêmio para eles isso, e foi literalmente porque eles mereciam aquilo, indiferente dos resultados que foram bons para nós, a gente conseguiu vencer algumas partidas lá. Foi acho que só para contextualizar quem não conhece muito bem essa história, apesar do leitor da Veja estar acostumado com o futebol americano, nós temos aí uma reportagem que foi publicada, se eu não estou enganado, em fevereiro de 2015, que foi às vésperas do Super Bowl 49, né? Que nós temos aí na abertura da matéria, nós temos 3 exemplos aí, o Diego Taylor, agora não me lembro o nome dos outros 2, mas estão aí 3 jogadores, né, da seleção brasileira que teve um campeonato, se não me engano, em agosto do ano passado, né? Foi em agosto, em Canton, Ohio, que é, digamos, a meca do futebol americano, onde nasceu o futebol americano. Onde nasceu o futebol americano. E o Brasil foi lá, ganhou a vaga no Panamá, num jogo que teve transmissão de televisão e que depois teve as transmissões das partidas da Copa do Mundo também, acho que, se não me engano, por internet ou também pela televisão, né? O Watch ESPN, né? Enfim, que é aquele serviço de streaming da TV por assinatura. Mas você vê, temos aí uma seleção brasileira que foi lá representar o Brasil e que, obviamente, né, esses jogadores foram selecionados em competições locais, no nosso campeonato regional, né? Perfeito. A gente tem aí algo em torno de 150 times, claro que a gente tem alguns times mais fortes, outros times mais fracos, mas os jogadores foram escolhidos e praticamente cerrando um ciclo. Esses jogadores, eles têm um perfil já de... eles são profissionais de outras áreas, eles têm outras atividades e o esporte vem a ser, eu não vou dizer um hobby,
Não é um hobby, apesar de ser uma atividade secundária. Por que não dá para considerar um hobby? Porque eles são atletas, eles têm preocupação com... Eles vão na academia, eles têm uma preocupação com o que eles estão comendo, com o que eles estão bebendo, né? Então, existe essa preocupação, não dá pra gente falar que é simplesmente um hobby. Esse encerramento do ciclo de Copa do Mundo para cá, a gente está começando a ver o nascimento de uma nova geração, que já é uma geração que ainda não dá para dizer que eles são profissionais, porque eles não vivem exclusivamente disso, mas que são já pessoas que estão treinando desde a infância, né? Então o perfil agora é um perfil muito mesclado entre atividade secundária e algumas pessoas que planejam ter como atividade principal a modalidade futebol americano. Então, e o que está faltando então para essa profissionalização, principalmente para o atleta viver do futebol americano? A gente está, na verdade, o que nos falta hoje é tempo, na verdade. A gente é um esporte muito novo, né? Então a gente agora está começando, a gente vai fazer o primeiro campeonato, este ano vai ser o nosso primeiro campeonato com a união de todos os times. Então a gente conseguiu, o campeonato americano nosso, ele é muito parecido com a criação do campeonato americano de verdade, de futebol americano, né? Que era o que? Eram várias confederações, até que se junta numa só e faz a NFL ser o que ela é. Então este ano de 2016, nós estamos unindo todos os times embaixo da CBFA, e então a gente vai ter o primeiro campeonato nesse sentido. Acho que só esclarecer um pouco essa história. Existia até o ano passado 2 grandes competições no Brasil, né? Tinha o torneio Touchdown, que era de, digamos, da propriedade, não sei se é a palavra correta, de uma empresa que tinha como sócios o finado André José Adler, né? Que foi um dos primeiros comentaristas de futebol americano na ESPN, e um dos filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Cláudio, que ele era proprietário. Enfim, o campeonato reunia algumas forças, times como Corinthians, Vasco da Gama jogavam nesse torneio, e tinha um outro campeonato que era organizado pela confederação propriamente dita, que reunia também outras equipes fortes, o São Paulo Storm, que é uma equipe tradicionalíssima. Curitiba, Arsenal. Exatamente. O Cuiabá. Os times do Nordeste, que são muito times fortes. Fortíssimos, enfim, tinha uma cisão, digamos, né? Tinha uma cisão, duas administrações, e que agora acabou, né? Com o fim do torneio Touchdown, vocês agora assumiram toda a organização do campeonato de maneira uniforme, é isso, né? É isso, eu acho que assim, o nascimento dessa liga, porque a gente tem essa visão de liga, né? A gente tem, mesmo sendo incorporado pela confederação, nós tentamos transmitir isso, e os próprios atletas e jogadores e no final até os diretores dos clubes, por ser um esporte americano, eles têm essa visão de liga, ela praticamente surge na Copa do Mundo, porque quando a gente estipulou como Confederação Brasileira de Futebol Americano ir para a Copa do Mundo, nós decidimos ir com a melhor seleção que nós podíamos levar, indiferente de qual time ou de qual competição o atleta estivesse jogando. Nós estamos lá para representar o Brasil, então não nos interessava e não nos preocupava qual era a competição que o melhor estivesse jogando. Nós queríamos o melhor. A gente só não leva o Cairo porque o Cairo não pode jogar porque ele estava na NFL, senão a gente também teria levado ele, não teria problema nenhum. A gente já fala do Cairo, mas assim, levantando um pouco um ponto que o Silvio falou na pergunta dele, dessa questão da profissionalização. Desculpa se eu me pareço um pouco pessimista, mas eu gostaria de ser um pouquinho mais realista, talvez seja bem a palavra mais correta, que ainda existe uma questão financeira muito sensível, né? Os jogadores, principalmente, por exemplo, na Copa do Mundo, tiveram que pagar do próprio bolso, fizeram vaquinhas, enfim. O financiamento dessa atividade ainda não me parece ser completamente consolidado, ainda mais vivendo um período de crise econômica como nós vivemos. Como é que vocês da Confederação pretendem angariar fundos para fazer esse campeonato acontecer e até mesmo fomentar uma liga que seja semiprofissional, com uma ajuda de custo, né? A gente tem uma visão muito clara, hoje para nós, que é assim, a primeira questão é, pra gente, em termos de patrocínio, nós falamos de patrocínio privado, claro, né? Quando a gente fala de verba pública, que muita gente fala, o governo tem que investir em esporte e tal, nós temos uma mentalidade assim, pelo menos parte muito de nós isso, que é dinheiro público é para formação de esporte de base. Se a gente quiser formar esporte de base, é interessante o dinheiro público, porque a gente pode formar pelo menos cidadão. Se a gente não conseguir formar um atleta, a gente forma um cidadão. Né? Exato. Uhum. Né? Então, neste quesito, a gente está dividido em 2 frentes distintas. Uma é um projeto que nos permita formar atletas ou integrar para a sociedade um cidadão que possa respeitar os valores do futebol americano, os valores do esporte. Né? Então a gente teve recentemente, não dá nem para falar que foi recentemente, mas no ano passado nós tivemos com o ministro do esporte, a gente tem tido algumas conversas aqui em São Paulo com o secretário de esportes da prefeitura, para que a gente consiga integrar o futebol americano aos colégios públicos ou a atividades que a gente possa integrar como ganho social essa questão do esporte, para o desenvolvimento do próprio esporte. Nessa mesma matéria que a gente mostrou há pouco aqui da
da Veja do ano passado, nós falávamos, né, que existe até peneiras, que você vê o interesse de crianças, né? Eu acompanhei uma aqui em São Paulo, ali no bairro dos Jardins, do São Paulo Storm, que você tinha ali crianças de 5, 6 anos já interessadas em jogar futebol e que, obviamente, né, acho que precisa de uma formação desses núcleos, assim, de formação, ou mesmo das equipes, né? Precisa ter um cuidado porque são crianças muito novas. Perfeito. Né? E nesse sentido que a gente tem conversado com todos os times filiados a nós, ou aqueles que têm interesse de jogar, é que para eles terem um time para disputar nosso campeonato, é desejável que eles também tenham uma preocupação com a base. Né, para formar não só atletas, mas para poder cuidar das crianças e criar uma questão de se mostrar para a sociedade como um esporte saudável. Né? Então essa é uma frente nossa. No esporte profissional, vamos dizer assim, onde a gente vai disputar o campeonato, que começa agora em junho, alto nível, né? Que a gente chamaria um esporte quase de alto rendimento, né? Mas que a gente pretende ser de alto rendimento, aí nós estamos engajando alguma série de ações de marketing, né? Conversando com uma série de patrocinadores para tentar trazer essas empresas privadas que tenha, na verdade, na sua marca, na sua essência, alguma ligação direta com o esporte, não necessariamente o futebol americano, mas com o esporte, claro. E se possível o futebol americano ainda melhor, para que o futebol americano possa crescer. E aí o que nós temos tentado trabalhar é fugir um pouco do senso comum brasileiro, que é o patrocínio na venda de mídia. Né? A gente não está vendendo mídia, nós estamos vendendo esporte. Nós estamos vendendo ações onde eu posso mostrar que o meu público é um público de alto poder de consumo hoje. Né? A classe, quando a gente faz, não só as nossas pesquisas, as nossas internas, mas as próprias pesquisas da NFL mostram que o público do futebol americano no Brasil é um público de alta renda, é um público classe A e classe B. Né? Na sua maioria, claro que eu não estou generalizando, mas claro. Na sua grossa maioria, é um produto, é um consumidor que tem poder de consumo. Né? Então o que nós temos tentado fazer via nossos projetos, nas conversas que nós temos tido com alguns patrocinadores, é mostrar que a gente pode dar algo diferente daquilo que é entregue hoje pelos esportes em comum. Não é só a mídia. Nós queremos integrar, na verdade, entregar para esse patrocinador valores, produtos, compra. Então é aí que a gente busca hoje o crescimento do esporte. Eu queria que você detalhasse, Fernando, o formato do campeonato, você desse alguns detalhes e explicasse pra gente como que vai ser esse formato, como é que vocês estão trabalhando, são quantos jogos, quantos times, transmissão, não transmissão. Existe uma cartilha, por exemplo, de clube para participar? A gente, na verdade, o que a gente fez? Com a junção os campeonatos, com a junção das ligas, a gente tinha exatamente 16 clubes no torneio Touchdown e 16 clubes no torneio da CBFA. Nós começamos a conversar e ficamos muito preocupados com a questão de ter 32 times, porque tem uma questão nossa que é muito séria, que é a questão do custo do campeonato. Né? Esse campeonato é caro. Quando você em termos de logística também, em termos de logística, exatamente, de deslocamento, porque nós temos times do norte ao sul do país. Então a gente começou a se preocupar como fazer isso. E aí a solução que a gente encontrou foi, na verdade, aplicar um modelo praticamente do que é a NFL no Brasil. Então nós dividimos o nosso campeonato em 4 grandes centros. Esses 4 grandes centros são divididos em 2 grupos. Okay. Né? Então são 32 times, dividido, na verdade, em 8 grupos de 4. Que eles vão, e que dessa maneira a gente regionaliza o campeonato, diminuindo o custo dessas equipes numa primeira fase, onde eles se enfrentam, né? Basicamente como é a NFL, na verdade, e a partir do que a gente está chamando de oitavas de final, a gente faria os fechamentos das conferências, até que no final a gente teria o nosso Brasil Bowl, que seria a final com as 2 conferências se enfrentando, para a gente saber quem é o melhor time do Brasil realmente. Então ficou um campeonato simples. Para quem está acostumado com o futebol americano, na verdade, ficou um campeonato claro, né, interessante. Para os times, a gente conseguiu diminuir uma série de custos, o que é interessante nesse começo também. Seria quantos jogos um time, desde o primeiro jogo até chegar até a final? São 7, 8, 9, 10, se eu não me engano. No total, nós vamos ter 111 jogos. E vai acontecer de que período a que período do ano? O campeonato começa no dia 9 de junho, o jogo de abertura a gente está preparando, na verdade, aí já entra uma nossa estratégia de marketing, porque todo mundo sempre fala do Super Bowl, que é o jogo de encerramento, claro. E todo mundo quer copiar o Super Bowl. Nós também queremos fazer um Super Bowl, né, transformar o Brasil Bowl no que é o Super Bowl, mas nós resolvemos antecipar um pouquinho, então nós vamos também fazer uma abertura, né, que seja digna do campeonato. Então a gente está preparando para o dia 9 de junho, às 6h30 da tarde, na Arena Pantanal,
um jogo entre Arsenal e Corinthians, então para nós é marcante, porque na verdade são dois times tradicionais de futebol americano, antigos no Brasil, e que cada um jogava um campeonato diferente. Então a gente consegue já fazer uma abertura, né, numa arena que foi de Copa do Mundo, onde a gente tem na verdade o recorde brasileiro de futebol americano no ano passado, a gente levou de público, foram 15 mil pessoas, né? Então a gente vai fazer um grande evento, o show, a gente está preparando uma festa, o jogo em si começa às 6h30 da tarde, nós estamos preparando uma festa que começa às 4h30 e vai se encerrar 2 horas depois do término do jogo, né? Então a nossa previsão é levar algo em torno de 30 a 35 mil pessoas. A gente já falou do nome do Cairo, obviamente, Cairo Santos, o kicker brasileiro, né, que joga pelo Kansas City Chiefs, teve uma temporada espetacular, fenomenal, no último ano, né? Foi considerado um dos melhores kickers entre todos os jogadores da NFL, da sua posição, ou seja, não está ali só porque está numa equipe boa, não, ele se destacou na sua posição, né? E eu conversei com o Cairo no final da temporada passada, até mesmo antes do jogo contra o Denver, e ele falou da preocupação que ele quer fomentar o esporte no Brasil, quando ele encerrar a carreira dele, ainda tá no começo da carreira, mas ele vislumbra isso. Vocês já tiveram contato com o Cairo para tentar trocar algumas figurinhas? Ou qual seria a importância de ter um brasileiro jogando na liga e jogando bem, né? Porque não está só lá fazendo parte do elenco, está lá jogando e com destaque. Vamos lá. O Cairo é uma pessoa que tem nos ajudado muito, né? Um apoio moral, um apoio de incentivo, literalmente. Na Copa do Mundo ele mandou uma mensagem para os atletas, dizendo que era muito legal ver o time brasileiro participando disso. Frequentemente ele nos dá um suporte no sentido de apoio moral. Para o jogo de abertura a gente convidou ele até para vir dar um chute inicial, mas uma questão de agenda, é um atleta profissional da NFL, não é uma coisa tão simples, pega um avião e vem, então infelizmente ele não pode vir. Então ele está sempre próximo da gente, dentro das possibilidades dele, entendendo que é um atleta profissional de alto nível. Tem suas responsabilidades. Exatamente. Agora, claro que para nós, ter um brasileiro, o brasileiro em geral, ele gosta, o torcedor brasileiro, ele precisa muito dessa questão de ídolos, né? O esporte precisa dessa questão de ídolos. Então quando a gente começa a ter a criação de um ídolo, como o Cairo pode vir a ser, repercute diretamente no nosso esporte, eu não tenho dúvida. Não só em números de aficionados ou de fãs para assistir, porque esse é o nosso grande trabalho hoje, como diretor de marketing, a minha grande atividade hoje é trazer esse fã da NFL para começar a entender que, olha, existe um futebol americano também jogado no Brasil. Não é para comparar, mas é para entender que existe um campeonato aqui. Mercado. Exato. E que o próprio Cairo, o surgimento dele como ídolo, vai acabar fomentando essa própria indústria, não tenho a mínima dúvida. Eu tenho mais uma dúvida relacionada a esse ponto, né? Porque o Cairo também, o caminho dele foi fazer o high school, né? E depois a universidade nos Estados Unidos, que é o caminho de qualquer atleta no esporte americano. E nós já trouxemos até aqui no nosso papo de esporte o Ricardo Silveira, que ele é dono de uma empresa que faz esse caminho do jovem, né? Que tem interesse em viver do esporte ou se encaminhar para o mercado, digamos, mais profissional, que vai para os Estados Unidos, porque tem a oportunidade de você estudar e também se desenvolver esportivamente. Vocês da Confederação já conseguiram notar um caminho semelhante ao que o Cairo fez, de número de jovens que estão tentando bolsas para jogar futebol americano especificamente nos Estados Unidos? Hoje, não só com o Ricardo, mas com outras pessoas que fazem essa atividade, eu tive conversando com algum deles no começo do ano, o número que a gente tinha girava entre 10 e 12 estudantes brasileiros que foram para lá com essa perspectiva. Eram pessoas que já jogavam aqui no Brasil e que as pessoas falaram, olha, tenta ir para lá e vamos ver o que acontece. Não só atleta, mas a gente teve agora também o Miami Dolphins, fez um draft aqui para cheerleaders, especificamente para o Brasil. Então a gente teve uma cheerleader brasileira agora que vai ser uma cheerleader oficial do Miami Dolphins. Então a gente está exportando não só atleta, cheerleaders e técnico, né? O Brian, que foi técnico de ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo, ele hoje está no México, treinando uma seleção, está treinando uma universidade mexicana. O campeonato mexicano é muito forte, né? É um campeonato, eu diria que é o segundo esporte no México. É um campeonato que reúne mais de 100 times, é um campeonato... E que vai receber, se eu não estou enganado, em 2017, vai receber uma partida vai receber NFL, um jogo da NFL, perfeito. Né? Então ele já está lá também como coach. Tem algumas outras coisas acontecendo para ele no México também, com seleção e tal. Então eu diria para você que a gente é muito bem representado hoje no esporte. Apesar da gente ainda não ter o mesmo impacto do NFL, ou tá longe até de alguns esportes praticados no Brasil, como basquete, vôlei, nós já estamos conseguindo mostrar que nós temos qualidade técnica
em todas as divisões do esporte, seja no atleta, seja no técnico, seja no leaders, né? E o consumo, eu não tenho dúvida, porque se a gente já tem um consumidor da NFL, significa que a gente também tem nível técnico nessa massa de consumo. Então o número de atletas que tentaram a sorte nos Estados Unidos está aumentando. Está aumentando, aumentando. Fernando, eu queria saber se tem alguma influência, da mesma forma que os brasileiros, né, eles vão para os Estados Unidos, principalmente no futebol, que está vivendo um novo momento nos Estados Unidos. Então você tem jogadores, treinadores, soccer. Você tem jogadores, você tem atletas, técnicos, enfim, empresários que estão investindo e estão tentando lá o soccer, né, nos Estados Unidos. Você tem o inverso também? Tem alguma influência ou o aprendizado ou existe algum trabalho de importar alguém ou alguma coisa de lá para ajudar aqui? Sem dúvida nenhuma, Silvio. Na verdade, hoje o que acontece? Hoje praticamente todas as equipes que vão disputar o nosso campeonato principal de 32 times tem algum atleta estrangeiro. Né? Ou se não for atleta, é técnico. E não necessariamente americano, tá? O esporte, a gente fala assim, o futebol americano só é jogado no Brasil e nos Estados Unidos. Não. O futebol americano é muito forte na Europa também, tá? A NFL vai ter um jogador alemão também. Perfeito. Agora, né? Tem jogos em Londres, né? Então, exatamente. Então, a gente tem técnicos e jogadores estrangeiros. O que acontece com isso? Nós hoje também estamos limitando a 3, né? Nós estamos buscando essa limitação para não trazer só estrangeiro, porque o que nos interessa, é claro que o atleta estrangeiro, ele aumenta o nível da competição, mas mais do que aumentar o nível também, né? Perfeito, mas mais do que isso, ele também faz com que os nossos jogadores melhorem. Né? Então, a ideia... Exatamente. Então, nós temos que balancear muito isso. Então, nós temos esse interesse de ter cada vez mais atletas americanos, mas dentro do limite, que ele sirva para fazer o campeonato crescer, ajudar a melhorar o interesse no campeonato e, principalmente, melhorar a performance técnica dos nossos atletas também. Complementando a pergunta do Silvio, né, no futebol acontece muito isso, no soccer, né, vamos diferenciar assim para facilitar. Barcelona faz escolinha, faz camps aqui, o Milan já fez, Boca Juniors faz. No futebol jogado com os pés, isso é tradicionalismo, né? E essa presença dos clubes europeus ou dos principais clubes do mundo é muito forte aqui. Já existe, vocês já foram procurados por alguma das franquias nos Estados Unidos para fazer alguma ação específica aqui? Porque, obviamente, a gente sabe, né, no Facebook, isso é claro. Existem fã-clubes de todas as equipes da NFL aqui no Brasil. E já existe, em cima disso que o Silvio perguntou, um caminho deles também procurarem quem é esse consumidor, quem é esse fã brasileiro? Existe, a gente esteve lá o ano passado, no final do ano, não só na Copa do Mundo, mas no final do ano, conversando tanto com a NFL quanto a US Football, que seria o órgão, que seria como a confederação, né, porque a NFL é dona da liga, a gente tem que sempre diferenciar isso. A gente esteve lá conversando com eles, falando do interesse, mostrando um pouco do Brasil, principalmente porque surgiu a questão de a NFL vai mandar um jogo aqui no Brasil, não vai mandar, como é que vai ser, né? O Pro Bowl vem, não vem? Então a gente também foi lá conversar, mostramos um pouco. Eles têm um planejamento de vir para o Brasil, não resta dúvida, eles entendem que o Brasil é um mercado importante, né? A questão das escolinhas é um caminho a ser seguido. Tá? Mas a NBA já faz isso, né? Faz muito forte. Mas nós também temos uma preocupação com isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como essas equipes vêm, para que elas também não destruam aquilo que a gente está querendo construir em virtude do nosso próprio campeonato. Então nós tentamos acertar de uma maneira que isso seja bom para todo mundo, né? Os times brasileiros hoje, apesar de não ser a NFL, eles já fazem essas escolinhas, eles têm esses camps periodicamente, né? Eles têm inclusive escolas, não só de training campings, mas escolas que funcionam ao longo do ano, né, exatamente para ajudar esse crescimento do esporte, o desenvolvimento do esporte. As próprias equipes brasileiras procuram as equipes da NFL para fazer uma integração, né? Então a gente já teve lá, o Corinthians teve hoje o Corinthians Storms tem lá a camisa dele, na verdade, o Corinthians Steelers, na verdade, desculpa, ele tá com o uniforme dele hoje no museu do New England Patriots, né? Então, tem coisas acontecendo. O time do Botafogo também teve o ano passado conversando com o pessoal do Miami, e assim como esses dois exemplos, outros times têm conversado e na medida do possível, a gente vai colaborando para essa integração. Eu não tenho dúvida que é importantíssimo para nós essa integração, até porque o fã brasileiro de futebol americano precisa nos conhecer. E o melhor meio que nós temos de fazer ele nos conhecer é com essa integração via NFL. Fernando, o público norte-americano, ele está acostumado com a prática do esporte desde cedo, as transmissões lá são
além de serem excepcionais, tem muita transmissão, locais, nacionais, regionais, e um terror das mães aqui brasileiras que eu já senti, é quando elas veem uma jogada em que um atleta é derrubado, faz, né, mais ou menos uns 30 atletas em cima, aquela coisa louca. 22, né? São 11 de cada lado. Mas é que parece, pelo tamanho, mas assusta, né? Pelo tamanho são quase 30. É verdade. Como é que vocês têm trabalhado isso? O que vocês sentem que precisa criar essa cultura, né, do esporte, entender um pouco melhor? Porque existe uma violência que é a violência do contato, como todo esporte de contato. Então não é uma simples violência, né? É a violência gratuita, né? Como é que vocês trabalham isso? Porque eu já vi algumas mães falando assim, meu Deus do céu, meu filho não joga isso. A gente tem hoje, na verdade, 2 caminhos. O primeiro passo natural é a gente realmente mostrar para as pessoas que o esporte, apesar dele ter uma imagem violenta nas ações, né, porque choca, você vê 2 brutamontes literalmente se chocando, parecem 2 tratores, 2 tanques se batendo, sim, assusta, mas isso não quer dizer que o esporte seja violento por causa disso, é um esporte de impacto, sem dúvida. Então como é que a gente faz esse caminho? Primeiro convidando as mães para ir ver os treinos. Né? Não os treinos deles, mas os treinos das crianças. Como é o treino, como é que é o desenvolvimento. E mostrando que o esporte está lá não só para ensinar questões táticas, porque o futebol americano tem uma questão muito legal, que é a parte tática. Né? O futebol americano depende muito de tática. Ele, apesar de dar aquela imagem de choques, é um esporte que é tático. O cara não corre livremente no campo, ele segue uma rota. Exatamente, né? Uma rota, onde ele vai estar. Existe uma questão, jogadas uma questão de união, que todo mundo tem que saber o que vai acontecer, porque não é que simplesmente o quarterback olha pra frente e vê onde tá os caras. Ele sabe onde esses caras têm que estar. Então, é uma questão tática, né, técnica, isso é muito importante para uma criança pra você desenvolver. Então, uma questão de união, companheirismo, tudo aquilo que a gente consegue desenvolver via esporte. Um outro caminho também que a gente vem buscando mostrar trazendo para uma outra modalidade, que é uma modalidade um pouco mais suave, vamos dizer assim, que seria o flag. Né? Então, no flag, a gente não tem o contato físico direto, que é aquilo que assusta. Futebol, para quem também não conhece, é aquele futebol americano que você joga sem equipamento, mas com aquelas fitinhas na cintura e que você rouba a bandeira, né? Rouba a fitinha do adversário e a jogada para. Ou seja, não tem a trombada, não tem o contato, né? Não tem o tackle. Então, exatamente, não tem o tackle. Esse é um meio que a gente também hoje tem para mostrar que, olha, o esporte é técnico, olha o que dá para fazer mesmo sem esse contato. E aí o que a gente tem hoje? Nós temos hoje não só o time masculino de flag, mas um time feminino. Então quando você começa a trazer mulheres para o esporte também, você mostra que o esporte não gera essa violência, essa imagem toda de violência que algumas pessoas acham. E o futebol feminino é muito forte aqui no Brasil. Vai ter também... bastante. Está indo para a Copa do Mundo agora também, no Caribe, né? Então, assim, as meninas estão... De flag, as meninas conseguiram a classificação. Então a gente está de parabéns também. Nessa liga vai ter jogos do feminino também ou não? Por enquanto, não, nessa liga a gente está fazendo só o masculino, né? Perfeito. A gente está fazendo só o masculino, tentando fortalecer o esporte nesse sentido. Mas nós estamos com alguns projetos de flag aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades, tentando buscar apoio da prefeitura para levar os campeonatos para parques públicos, para levar, na verdade, não só os campeonatos, mas clínicas, para exatamente mostrar para as pessoas. Hoje, qual é a nossa estratégia como confederação, na verdade? Nós queremos mostrar que existe o esporte. Né? Então, aonde a gente puder estar, nós vamos estar. Né? Não só em campos oficiais, mas se a gente puder levar para os parques, para pequenos estacionamentos de shopping, aonde a gente puder estar criando algo. No Ibirapuera, você vê meninas jogando flag facilmente, todo final de semana. Então, nós estamos criando todo um contexto, buscando esses contextos também, quando não possível de criá-los, para que a gente possa desenvolver o esporte dessa maneira. Para encerrar, Fernando, que nosso tempo já está se esgotando, eu queria te fazer uma pergunta. Obviamente, o futebol americano existe, ou cresceu, floresceu no Brasil, por conta da televisão. As transmissões, hoje você tem até mais de um canal que transmite, coisa que no passado era só TV por assinatura, hoje você tem 2 canais ali também que transmitem, já tem blogs, enfim, uma rede de produtos de comunicação, de mídia, que fomentam, acho que abastecem esses fanáticos. Como é que vocês pretendem fazer isso para o nosso campeonato? Vai ter transmissão? Vocês estão vislumbrando alguma parceria com algum canal de televisão ou vão fazer as transmissões pela internet? Qual que é o caminho? Hoje a gente ainda não vai estar nas TVs, né? Existe uma questão, não é um campeonato pequeno, é um campeonato de são 111 jogos, muito espalhado, então tem uma questão de custo de transmissão, isso para a gente poder pôr numa TV, seja aberta ou fechada. Okay. Mas o nosso regulamento já prevê que todos os times vão ser obrigados a gravar os seus jogos, pelo menos numa câmera de panorama aberto.
né? Porque isso, até por uma questão de todos os outros times poderem fazer observações táticas. Então esses vídeos vão já estar na internet, a gente vai ter um canal no YouTube, onde a gente vai conseguir subir todas as partidas, né? E ao longo dos próximos anos, a gente está fazendo um planejamento, até para a gente poder fechar isso como liga, nós estamos um planejamento, na verdade, de 6 anos, onde ao longo desses nossos próximos anos, cada ano a gente vai inserindo algumas regras novas. Então a nossa previsão é que dentro de 3 anos, a gente não tenha só a gravação do panorama aberto, mas também com cenas fechadas, pequenas cápsulas que a gente possa fazer os highlights. Que é como o torcedor está acostumado a ver Exato, os jogos, perfeito. Né? E aí com isso a gente vai tendo não só no canal do YouTube, ou outro canal que a gente possa estar criando, mas também desenvolvendo material para que outras emissoras ou sites possam estar usando os highlights que nós criamos para a própria divulgação do esporte. Última curiosidade, para assistir o jogo, paga? Paga. A maioria dos clubes hoje paga entre 10 e 30 reais o ingresso, né? Até porque é uma preocupação nossa, os times dependem disso. Tem uma receita, né? E o esporte profissional, ele não... É claro que a gente faz alguns jogos gratuitos, com questão de alimento, coisas nesse sentido, mas é extremamente importante que a gente tenha claro, assim, o esporte, a gente quer ser profissional. E para ser profissional, nós precisamos de torcedores que queiram consumir o esporte de uma maneira não só assistindo, mas também nos ajudando financeiramente. Perfeito. Bom, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente falaria ainda mais sobre o futebol americano, mas já deu para ter uma noção do panorama. E boa sorte aí para a confederação em organizar esse campeonato, né? Acho que o brasileiro já se mostrou um fanático pelo futebol americano, né? Pelo volume de audiência que os campeonatos que a NFL teve nos últimos anos. E é isso aí. Fernando, queria agradecer a sua presença aqui no nossa redação. Silvio, mais uma vez, obrigado. E, bom, espero vocês aí no próximo Papo de Esporte. Até lá.